Pai querido que estás nos céus, nos ajoelhamos aqui na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Somente adoramos o Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Santo Espírito. Obrigado pelas pessoas, pelos filhos e filhas que vieram aqui hoje, que foram movidos pelo Espírito Santo, e o Senhor os trouxe aqui para testemunhar, para te adorar e para estudarmos a Tua palavra. Olha lá do céu, Pai querido, as mãos levantadas, mãos pedindo algo para o Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre os que estão buscando a bênção do céu, seja para a saúde, seja para problemas da família, seja por emprego, seja pela escola, seja qual for o pedido, que o Senhor responda. Pai amado, em nome de Jesus pedimos, cura os teus enfermos, as tuas ovelhinhas, liberta-os da doença que não vem do Senhor. De Jesus vem a saúde, vem a cura. E é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. E todos nós dizemos, amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, hoje vamos abrir aqui em João capítulo 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Como eu já disse para vocês, o meu evangelho preferido é o Evangelho de João. Ele tem temas teológicos e temas profundos, mais profundos do que qualquer outro evangelho. Porque foi o último livro da Bíblia que foi escrito, foi o Evangelho de João. Alguns pensam que o último livro a ser escrito do Novo Testamento foi o Apocalipse. Não, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas não é o último que foi escrito. O mesmo autor do Apocalipse é o mesmo autor do Evangelho de João. Por isso, o Evangelho de João é bem profundo. O capítulo 3, por exemplo, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Quem era Nicodemos? Um homem rico, um senador. Capítulo 3. Todos acharam? Podemos ler? Sim. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Até aqui. Queridos, Nicodemos era um homem rico, influente, membro do Sinédrio, então ele era senador. Até hoje, no Brasil, aqui, quando fala que uma pessoa é senador, é uma pessoa importante, faz parte do Senado. Naquele tempo, a mesma coisa. Esse Nicodemos era um homem influente. E ele amava Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu Jesus pregar algumas vezes, mas ele tinha vergonha de conversar pessoalmente com Jesus e ser visto pelos outros. Ele pensou assim: imaginem, se alguém me vê conversando com Jesus, vão dizer que eu agora sou seguidor de Jesus e vão começar a me perseguir, vão me criticar, vão me caluniar, a minha reputação como é que vai ficar? Então, Nicodemos era um seguidor oculto de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi de noite procurar Jesus. Eu posso imaginar Nicodemos saindo da cidade de Jerusalém, aproveitando o escuro, sorrateiramente, ele se informou com as pessoas, com os discípulos, onde Jesus está à noite.
E disseram para ele: Jesus está lá no Getsemane. Ou ele vai lá para o Getsemane, ou ele vai lá para o Monte das Oliveiras. São os lugares que ele frequenta à noite para orar. E Nicodemos então foi procurar Jesus. Por isso diz aqui: este de noite foi até Jesus e lhe disse. Como é que Nicodemos se aproximou de Jesus? Elogiando Jesus. Rabi, que quer dizer o quê? Mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus ouviu o elogio, mas o elogio não causou nenhum impacto em Jesus. Porque Jesus não se deixa levar por elogios. Ele olhou nos olhos de Nicodemos e viu que ele era um homem bom, mas que precisava nascer de novo. Ele era um bom judeu, ele era um bom pai de família, ele era um homem rico, uma pessoa influente, mas ele precisava nascer de novo. Não era comum a expressão nascer de novo. Era algo novo, nascer de novo. Por isso que Nicodemos fez uma pergunta estranha, e aqui diz o verso 3, Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou: bom, por que eu tenho que nascer de novo? Eu sou um pai de família, honesto, um bom marido, um bom cidadão. Por que eu tenho que nascer de novo? Eu já estou salvo. Eu já tenho um lugar no reino de Deus reservado para mim. Ele já tinha certeza da salvação. Ele já tinha certeza de que um lugar para ele estava reservado no céu. E agora Jesus diz: você tem que nascer de novo? Isso foi para Nicodemos um pouco ofensivo. Ofensivo. Imagine se você é um cristão, se você ama Jesus, você já é batizado, e alguém chega para você e diz: você tem que nascer de novo. Você vai ficar o quê? Estranho, não é? Porque eu já passei pelas águas. Eu já sou cristão. E você quer dizer que eu tenho que nascer de novo? Como? Foram esses os sentimentos de Nicodemos. Como é que eu tenho que nascer de novo? Eu não sou um bandido. Eu não sou um ladrão. Eu não roubo ninguém. Eu sou honesto. E por que eu tenho que nascer de novo? Meu querido irmão, você pode ser um bom marido, você pode ser um bom pai, você pode ser um trabalhador honesto, mas você tem que nascer de novo. Porque aquele que nasceu da carne, ou seja, nasceu de uma mãe é um nascimento carnal. Ele é carnal. E quem é carnal não pode entrar no reino de Deus. Existem dois nascimentos. O primeiro nascimento é o físico, é o carnal, quando você nasce da sua mãe. Isso não lhe dá direito de viver no céu. O nascimento físico, você é registrado e você se torna um cidadão da terra, mas não um cidadão do céu. Aliás, você nem escolheu nascer, você nasceu. Mas para ser um cidadão do céu, tem que ser uma decisão não do pai e da mãe, tem que ser uma decisão sua, intransferível. Você não herda a salvação de alguém. Você recebe a salvação diretamente de Jesus. É uma relação pessoal sua com Jesus. Ele como Deus e você como um pecador. Se aproxima dele e confessa os seus pecados. Independente do seu pai, da sua mãe, do parentesco, é você e Jesus. E você o aceita como Salvador. E você então é batizado nas águas. Você nasce da água. E você nasce do Espírito Santo. A Bíblia diz que o batismo é nascer da água e nascer do Espírito. Porque você é mergulhado na água e é levantado das águas.
Quando você é mergulhado nas águas, você está mergulhando o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, o nascimento físico. Mas quando você é levantado da água, você está ressuscitando como uma nova criatura. Não é uma reforma que Deus faz na sua vida. Não é uma mudançazinha que Deus faz na sua vida. É um novo nascimento. É um novo nascimento. Você recebe uma certidão de nascimento no reino de Deus, que é o certificado batismal. E então você entra para a família de Deus. Quando você nasce da sua mãe, o seu nome não é registrado no céu. Porque nascemos pecadores. Você acha que as criancinhas, quando nascem, não são pecadoras? Porque muita gente pensa que as criancinhas, ao nascerem da mamãe, não são pecadoras. Eu pergunto para você, uma criança recém-nascida, ela precisa de um salvador ou ela já está salva? Precisa de um salvador. Sabe qual foi a única criança que nasceu no planeta Terra e que não precisava de um salvador? Jesus. Porque ele não nasceu pecador. Ele nasceu santo. Isso está em Lucas 1,35. Lucas 1,35 diz, Deus falou para Maria, o santo que de ti há de nascer. Lucas 1,35. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus nasceu santo, mas só ele nasceu santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ninguém mais é gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Todos nós podemos ser gerados pelo Espírito Santo, mas não no ventre materno. E como é que você e eu somos gerados pelo Espírito Santo? Quando nós nascemos da água. Quando nascemos da água, estamos nascendo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado. O Espírito Santo nos conduziu até Jesus. O Espírito Santo nos conduziu até o batismo. É o Espírito Santo que atrai você para Jesus e que desperta em você a vontade de ser batizado, o desejo de ser batizado. Já umas três vezes, o José Divino me falou, eu quero ser batizado. Pelo menos 3 vezes ele já me falou. Quem é que está colocando isso no coração dele? Quem? Jesus, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca em você o desejo. Eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo. Eu quero que o meu nome entre para o livro da vida. Aqui na terra você pode ter o seu nome lá no cartório. Quando vocês nasceram, foram registrados, receberam certidão de nascimento. Isto mostra que vocês fazem parte da terra. Mas do céu, tem que passar pelo nascimento da água e do Espírito. É isso que Jesus falou para Nicodemos. E ele não gostou muito, porque ele se achava bom. Nicodemos poderia pensar, bom, se Jesus dissesse para Zaqueu, esse ladrãozinho chamado Zaqueu, que roubou muita gente, se Jesus falasse para ele, você precisa nascer de novo, ótimo, ele precisa nascer mesmo, porque ele é um ladrão. Nicodemos poderia estar pensando, bom, se Jesus falasse para a mulher adúltera, aquela que foi arrastada pela rua e que queriam apedrejá-la porque ela foi apanhada em adultério, se Jesus falasse para ela, você tem que nascer de novo, Nicodemos pensou, aí sim, porque ela precisa mesmo nascer de novo, porque é uma adúltera. Mas, para mim, Jesus vai falar para mim que eu tenho que nascer de novo? Será que ele não sabe que eu sou senador? Será que ele não sabe que eu sou fiel nos meus dízimos? Será que ele não sabe que eu sou guardador dos mandamentos? Eu sou um bom homem, um bom pai? E por que tenho que nascer de novo? Não são os bons que entram no céu, meu irmão. Não são os bons que entram no céu. Bom, se os bons não entram no céu, então quem entra no céu? Os maus? Não, não são os maus que entram no céu também. Então quem entra no céu? Os que nascem de novo. Não importa se você é bom ou se é ruim,
Você tem que passar pelo nascimento da água e do Espírito. O que diz em Marcos capítulo 16, verso 16? Quem achar aí primeiro? Acha aí primeiro. Marcos 16, 16. Marcos, achou? Leia para mim. Marcos 16, 16. Achou? Quem achou, leia bem forte. Leia bem forte. Pode. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, por que Jesus não disse: quem for um bom marido, quem for honesto, quem for trabalhador, será salvo? Não falou isso. Jesus disse o quê? Quem crer e for batizado. Então tem que ser batizado? Tem. Não tem um outro jeito de eu ir para o céu sem ser batizado? Não tem. Ou você crê e é batizado, ou você será condenado. Puxa, mas eu tenho que entrar na água, tenho que ser mergulhado na água? Tem. Mas que coisa complicada. Talvez você ache que no Antigo Testamento a cerimônia para se tornar filho de Deus era mais fácil, né? Chamava-se circuncisão. Que tal? Que tal no Antigo Testamento a circuncisão? Já nem vou explicar o que é circuncisão, porque é muito dolorido. Era 3 dias de cama. 3 dias, os homens. 3 dias o homem ficava de cama. Que não conseguia andar. Doía muito. E naquele tempo não tinha bisturi, não. Era faca de pedra. Faca de pedra. Pedra, por mais afiada, é pedra, não é aço. Imagine a circuncisão sendo feita assim. Queridos, no Novo Testamento está muito mais fácil, porque Jesus falou que no Novo Testamento, para ser filho e filha de Deus, não é mais a circuncisão, agora é o batismo. Nesse lugar quente aqui, até é refrescante. Não existe nenhuma regra sem exceção. Mas você vive pela regra ou você vive pela exceção? Pela regra. Não fique querendo ser exceção. Agora, qual seria a exceção? Uma pessoa no hospital, no leito da morte, não foi batizada, mas aceita Jesus como Salvador. Se fosse possível batizá-la ali, ela seria batizada, mas não é possível. Então não é culpa dela. A intenção era ser batizada, mas pelas circunstâncias não tem como fazer o batismo ali. E Deus aceita. Entende? É como o ladrão na cruz, que morreu salvo, mas não foi batizado. Mas e se ele descesse da cruz? E se ele continuasse vivendo mais 2, 3 anos? Ele teria sido batizado? Obviamente que sim. Mas, queridos, nós vivemos pela regra. E pela regra é, o que crer e for batizado será salvo. Mas tem exceções de pessoas convertidas na última hora, na hora de um acidente, por exemplo. Entende? Mas as pessoas que ficam postergando, presta atenção agora. Eu tinha um amigo que era um namorado da irmã da Leila. Aliás, eu quando comecei indo na casa da Leila, eu fui com ele. Ele namorava a irmã da Leila e eu fui com ele. Ele era de família adventista, mas ele não queria ser batizado. Ele falava para mim: Samuel, o caminho verdadeiro é esse aí. Está tudo bem, mas por enquanto não. Eu ainda quero desfrutar a vida. Não desfrutou, morreu de repente. A irmã da Leila estava no carro, quando ele bateu na traseira de um caminhão, ele, dirigindo, morreu na hora. Ele morreu na hora. Então, queridos, nós não podemos ficar o quê? Postergando. Não, o mês que vem. Não, o ano que vem. Você ama Jesus? Amo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Aceito. Então, por que não batiza? Por que ficar postergando? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Não sabe. E quem crer e for batizado será salvo. Essa é a regra.
Não queira ficar na exceção, porque exceção é exceção. Pode não pegar você, a exceção não pega você, porque você está postergando voluntariamente. Então, meu querido irmão, quando Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos se chocou, porque ele era um bom homem. E ele está olhando para você, bom marido, bom esposo, bom trabalhador, e está falando para você, você tem que nascer de novo. Aqui no João capítulo 3, leia comigo. João capítulo 3, verso 4. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos quis fazer uma brincadeirinha, entende? Lógico que Nicodemos, sábio como ele era, sabia que um homem não ia voltar para o quê? Para o ventre da mãe? Para nascer de novo? Jesus não estava falando isso, mas ele quis desconversar. Você já percebeu que algumas pessoas, quando você trata de um assunto sério, ela tenta desconversar? O que significa desconversar? Muda de assunto, não é? Chama a sua atenção para uma outra coisa e não responde a pergunta que você fez. Ela quer desconversar. Nicodemos quis desconversar, porque pesou para ele. Quando Jesus olhou nos olhos dele e disse, você tem que nascer de novo, ele quis se descontrair e sair dessa. Mas Jesus, o que Jesus disse? Verso 5. Em verdade, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pergunta, Jesus nasceu do Espírito quando foi batizado? Ou Jesus nasceu do Espírito quando nasceu da Virgem Maria? Pense para responder. Jesus nasceu do Espírito quando foi batizado? Ou Jesus nasceu do Espírito quando nasceu da Virgem Maria? Hein? Quem é que gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. É o único que nasceu do Espírito Santo já no ventre da mãe. É um único caso. Todos nós não nascemos do Espírito Santo do ventre da mãe. Nós nascemos do Espírito no batismo. Quando você abraça Jesus, Jesus não falou, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E você olha para Jesus, é atraído por Jesus, e você vai a Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus, o aceita como Salvador e é batizado. A todos atrairei. É o Espírito Santo que atrai. É o Espírito Santo que empurra você para o batismo. É o Espírito Santo que implanta em você a natureza santa de Jesus que você não tinha antes do batismo. O batismo não é um banho, não. O batismo é um novo nascimento. A velha natureza tem que ficar sepultada. Você fumava, bebia, roubava, mentia, adulterava? Velha natureza, ficou sepultada, não queira ressuscitar. Essa natureza não pode ressuscitar. O que ressuscita é a nova natureza, gerada pelo Espírito Santo. E essa nova natureza gerada pelo Espírito Santo, ela é santa, porque ela é de Jesus, implantada em você. Por isso que quando as pessoas são batizadas e não mudam, não valeu. Não valeu. Aí sim foi só um banho. Porque não mudou nada. Ele mentia e continuava mentindo. Era trapaceiro e continua sendo trapaceiro. Era desonesto. Enfim, mudou o quê? Nada. Então foi só um banho. Então, queridos, Deus quer que você e eu passemos por um novo nascimento. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito, porque é o Espírito Santo que está gerando em você a natureza santa de Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo.
E o batismo infantil? Não vale? Você já leu na Bíblia alguma vez sobre o batismo infantil? Não existe na Bíblia o batismo infantil. A Bíblia ensina que quando as crianças nascem, elas não são batizadas, elas são consagradas a Deus. Eu fui consagrado a Deus quando eu nasci, quando minha mãe me deu o nome de Samuel e me deu para Jesus para ser pastor. Quando eu nasci, fui consagrado a Deus. A Leila foi, meus filhos foram consagrados, nossos filhos foram consagrados a Deus quando eles nasceram. E a decisão do batismo? É a decisão que você toma quando você cresce e você sabe ler, escrever, você estuda a Bíblia e você aceita Jesus como Salvador. É uma decisão sua, não é do seu pai por você. É uma decisão intransferível. Você não pode ser neto de Deus, você tem que ser filho de Deus. Se você quer ser neto de Deus, isso significa que o seu pai é cristão e porque o seu pai é cristão, você também é. Você é uma segunda geração. Não existe segunda geração para Deus. Para Deus só existe a primeira geração. E primeira geração são os que nascem filhos e filhas. E como é que você nasce filho e filha de Deus? Sendo gerado pelo Espírito Santo e nascendo da água. Você não pode se salvar porque o seu pai é pastor. Você não pode se salvar porque você nasceu num lar cristão. Ah, o meu filho nasceu num lar cristão, ele é cristão? Não. Porque ser cristão é uma decisão pessoal, intransferível. Quando você é pai, você tem crianças pequenas, a sua decisão vale para os seus filhos. Mas quando eles crescem, eles vão ter que fazer a decisão deles, pelo batismo. E queridos, nós vamos ter aqui uma linda festa batismal em janeiro. Quando a equipe de mais de 10 dentistas, é uma equipe com mais de 10 dentistas que estarão aqui, foi postergada a data para que a gente possa terminar tudo o que está fazendo em janeiro. Então nós queremos ter aqui uma linda festa batismal. Pessoas nascendo da água e do Espírito. Aquele que crer e for batizado será salvo. É você tendo o seu nome entrando para o livro da vida. É isso que a Bíblia diz. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém pelas portas são aqueles que têm o seu nome no livro da vida. E você decide ter o seu nome no livro da vida, aceitando a Jesus e se preparando para o batismo. Amém? Amém. Quantos querem se preparar para o batismo? Quantos querem? Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Mantenha a sua mão levantada. Mantenha a sua mão levantada que eu vou orar neste momento. Pai querido que estás nos céus, aqui temos filhos e filhas teus, que querem nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que está movendo estes corações, movendo estas mãos para que se levantem, porque eles querem ter um nome no livro da vida. Querido Jesus, uma vez esta decisão sendo tomada, mesmo que o batismo só vai ser lá em janeiro, mas a decisão já está sendo feita. Isto para o Senhor já é válido. Se alguém aqui não puder, se alguma coisa acontecer, a decisão já está feita. Eu peço que o Senhor registre lá no céu a decisão de que aceitaram a Jesus como Salvador hoje, neste dia. E registre esta decisão em nome de Jesus que nós pedimos e todos agradecemos dizendo amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.